Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui é a professora Karina e eu vim hoje aqui para falar sobre a nossa aula de hoje. Então, a aula de hoje de português é sobre os artigos, classificação e concordância. Então, olha só, vamos ver as frases. Quero ler a história em quadrinhos do Cascão. Quero ler uma história em quadrinhos do Cascão. Qual diferença você nota entre os sentidos dessa frase? Então, qual a diferença em dizer que eu quero ler a história ou uma história? Então, qual a diferença entre estas duas palavrinhas que estão aí? Pensem um pouquinho. Então, vamos ver aqui pela explicação do quadro abaixo. Nessas duas frases, a e uma desenvolvem a função de artigo. Então, as palavrinhas que vocês estão vendo aí em destaque, o a e o uma, são artigos. Os artigos, eles são usados para especificar ou generalizar os substantivos. Eles podem ser classificados em dois tipos. Os artigos definidos, que são o, a, os e as. Como o nome indica, eles determinam, ou seja, definem os substantivos de maneira precisa. Por exemplo, na frase Bidu é o cachorro do Franjinha, Bidu não é qualquer cachorro, e sim um cachorro específico, o cachorro do Franjinha. Então, o artigo definido, ele é usado para especificar, ou seja, para dizer que não é qualquer um, né? O faz toda a diferença aqui, ou o a faria toda a diferença numa frase, eu quero ouvir a história em quadrinhos do Cascão, eu quero ler a história. Então, não é qualquer história do Cascão, é uma específica, tá? Por isso, define. E aí, a gente tem um segundo tipo de artigo, os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são um, uma, uns e umas. Diferentemente dos definidos, eles não especificam os substantivos, isso é, não particularizam os substantivos. Por exemplo, na frase, eu vi umas meninas com um cachorro, não se informa com precisão quem são as meninas, nem quem é o cachorro. Então, quando a gente está falando de um artigo indefinido, quer dizer que pode ser um qualquer, tá? Não estamos especificando qual, mas sim um, ou seja, qualquer um. Então, quando nós estamos falando da frase lá em cima do Cascão, por exemplo, onde a gente vê, quero ler uma história em quadrinhos do Cascão, quer dizer que eu quero ler qualquer história do Cascão, não especificamente uma, não uma em especial, tá? Então, vamos ver aqui seguindo a frase. Observe os artigos que acompanham o substantivo e indicam seu gênero. Gênero quer dizer se é masculino ou feminino. E o número, se é singular ou plural. Então, vamos só lembrar. No masculino, eu tenho os artigos definidos, o e os. Nos indefinidos, um e uns. Aí, no feminino, artigo definido, a ou as. E no indefinido, uma ou umas, certo? Então, vai dizer o gênero de se é masculino ou feminino. No caso do número, vai me indicar se é singular ou plural. Então, singular é quando eu estou me referindo a um, né? E plural, mais de um. Então, vamos ver ali. O cachorro é masculino, singular. Se fossem mais do que um ser, né? Mais do que um cachorro, então eu diria os cachorros, né? Então, sempre vai acompanhar o número do substantivo. Sempre vai acompanhar o gênero do substantivo, o artigo,
tá? Então, se o substantivo for masculino, o artigo que eu vou usar será no masculino. Se o substantivo está no singular, o meu artigo vai estar no singular também. Por isso que eu digo que é masculino singular aqui no caso, tá? Do o cachorro. Umas meninas está no feminino plural. Mesmo caso, só que agora aqui no feminino, tá bom? E aí, depois embaixo, vocês vão ter uns exercícios relacionados a essa explicação do artigo. Então, a gente tem aqui a tirinha do menino maluquinho, onde vocês vão dizer qual é o artigo que aparece nessa tirinha, se ele é um artigo definido ou indefinido, se ele está no feminino, no masculino, se ele está no singular ou plural. É só vocês marcarem um X na resposta correta. Depois, mais uma tirinha do Snoopy. Também destacando o artigo, tá bom? Prestem bastante atenção. Não esqueçam da definição, hein? Artigo definido é aquele que está dando um específico, tá querendo um substantivo específico. Então, se eu estou me referindo, eu quero o caderno que está em cima da mesa, não é qualquer caderno. Agora, se eu quero um caderno, pode ser qualquer um, tá bom? Então, isso que vai diferenciar do definido para o indefinido. E aí, pessoal, vocês vão fazer o ditado. E agora, eu vou ditar para vocês as palavrinhas. Então, peguem papel, rascunho, lápis, borracha, para a gente iniciar o nosso ditado de hoje. Nessa folha, vocês vão numerar de 1 a 20. Depois que eu terminar de ditar todas as palavras, vocês confiram novamente, vêm aqui nesse documento e vão escrever as palavras na ordem que eu ditei. Para ditar e vocês conseguirem ver melhor, eu vou colocar a câmera voltada para mim, tá bom? Então, peguem, por favor, o papel, rascunho, numerem de 1 até 20 para a gente iniciar o ditado.